Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de um clássico dos quadrinhos, esse que é A Morte do Superman. Quadrinho esse que é escrito por uma porrada de gente, né? Todo mundo que escrevia o Superman na época acabou colocando um pouco a mão nisso aqui, né? Porque foi um evento que durou ali várias edições. Na época o Superman tinha Superman, Action Comics e várias outras, então meio que compilou tudo isso pra essa mega saga que foi a morte do personagem, né? Mas, enfim, desenhistas também temos vários, então não vou estar citando todos eles. Vou até mostrar aqui na página, na primeira página para vocês, né? Mas é muita gente aqui para ser citada. Mas, dito tudo isso, vamos começar pelo enredo desse quadrinho. Apresentando um dos títulos de histórias em quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, Superman 75, A Morte do Superman mostra o maior herói da DC lutando contra um inimigo aparentemente indestrutível, nas ruas de sua amada Metrópolis. O inimigo, uma força da natureza apelidada de Apocalipse, escapou de uma cela subterrânea e destruiu tudo em seu caminho, passando inclusive pela Liga da Justiça, dirigindo-se para o centro para o encontro final com o único herói na Terra capaz de conter a sua fúria. A morte de Superman atraiu enorme atenção da mídia sobre sua publicação inicial e continua a impactar com seu desfecho chocante. Então, né, pessoal, como começar a falar sobre esse quadrinho? Sério, eu tô, assim, muito feliz. Essa é uma das minhas histórias favoritas do personagem. Eu até ia comentar que, assim, ela pode não ser a melhor história do Superman, né? Nem na minha opinião ela não é. Porém, sem dúvida alguma, ela é a história mais conhecida, ela é mais impactante. Eu acho que muita gente, assim, que viveu o hype da época conhece. Quando eu comecei a ler quadrinhos, sempre ouvi falar da morte do Superman. E cara, poder ler isso aqui foi uma experiência assim muito legal. Eu até vou contar um pouquinho da minha experiência, né, que foi interessante que eu fiquei tão hypado assim depois que eu acho que até que eu vi o Batman vs Superman, que eu queria entender essa história da morte do Superman que eu li por scan. E aí eu li um quadrinho da Abril, era uma scan da Abril, e é muito engraçado porque você nota que teve muitos cortes naquela revistinha da Abril, sabe? Principalmente depois que eu peguei essa HQ da Eagle Moss pra ler, assim. Você vê que tem uma parte ali inicial com uns bichos subterrâneos e tal, que foi totalmente pulada pela Abril, sabe? Esses bichos aqui, ó. E é muito engraçado, assim, porque realmente eles cortavam as coisas sem pudor, assim, dane-se, né? Mas, enfim, então, cara, eu sempre digo assim que o Superman ele tem várias abordagens que você pode dar pra ele. Pode ser que ele realmente seja um personagem um pouco mais complexo assim e que exige um pouco mais pra escrever, mas pra mim você tem ou você vai pra abordagem mais humana, pegando aquele lado dele tentando resolver problemas sociais, né? Como por exemplo o HQ Superman Paz na Terra, ou você vai para uma piração mais ficção científica, ou você também pode ir pra porradaria. E pra mim é o que esse quadrinho faz e faz de uma forma magistral, assim. Eu confesso que eu queria muito ter aquele ônibus da morte e retorno do Superman. Eu nunca li o retorno, né? Eu só li essa morte aqui, mas eu tenho muita vontade de ler. E assim, só que eu queria uma edição mais completa, sabe? As da Eagle Moss não são tão completas, as que tinham saído antes pela Panini também não. Aquela do Omnibus só que infelizmente ele saiu numa época que eu não tava com muita grana e saiu por um preço muito alto, mas eu tenho muita vontade, eu me arrependo um pouquinho de não ter pego, ter feito uma dívida ali, mas podia ter pego, sabe? Mas enfim, quem sabe a Panini relança, né? Mas assim, cara, isso aqui, como eu falei, é um clássico. Bom, você começa já simplesmente com o Apocalipse socando um ferro aqui, você não sabe de onde ele veio, né? Não é muito explicado isso, ou talvez até isso seja um fator assim que nessa história seja impactante por conta disso, porque você começa a simplesmente ver esse monstro escapando e ele começa a destruição dele e você não entende por que ele está fazendo isso, por que ele é tão forte, nem nada. É aquele medo do desconhecido, sabe? E eu acho que isso contribui muito para esse quadrinho. Inclusive ele é bem desenhado, assim, todos os artistas que participam aqui desenham muito bem. Mas enfim, eu até acho que mais pra frente é melhor explorado a origem do Apocalipse. Acho que tem até uma coisa dele ter ajudado a destruir Krypton, né? Tem várias, acho que, vertentes, assim, eu não fui muito a fundo disso. Mas é uma coisa que eu sei que depois foi explorado. Mas aqui você não vai ver nada disso. E assim, esse quadrinho ele é o massa velho do massa velho, então
É assim, é pra você ler e, pô, se divertir, sabe? Não vai esperando uma grande história filosófica, um negócio com muito diálogo. Tanto que ele já começa aqui revelando que ele é o vilão esmagando um passarinho, né? Tipo, cara, é muito assim. É muito gibi de super-herói mesmo, sabe? É aqueles bem. Tipo, mais. Até um jeito mais antigo, assim, né? De você escrever algo muito mais simples mesmo. E então, como eu falei, né? A gente vai começar sendo desenvolvida a história aqui desses monstros do subterrâneo e tal, o Superman indo lá impedir eles. E ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa história, a gente vai vendo também o Apocalipse simplesmente destruindo tudo que ele encontra pelo caminho, né? E aí, obviamente, ele vai começando a chamar a atenção dos heróis, até que de repente a Liga da Justiça encontra com ele e começa uma briga. E assim, cara, é muito discrepante, porque simplesmente o Apocalipse ele dá um pau em todo mundo, sabe? E tipo assim, cara, ele deixa o Guy Gardner quase morrendo, assim, tipo, é muito louco. Tanto que até que, ó, o Guy vai pra cima dele e ele não tem pudor algum do Guy, sabe? Então, tipo assim, realmente ele é um bicho imparável. Ele vai sendo construído ao longo da HQ pra isso. E eu acho muito legal, porque ele vai enfrentando as pessoas e o traje dele nem arranha, sabe? Enquanto ele vai pegando a Liga da Justiça e tal. Tudo bem que essa liga também não é aquela liga que a gente tá acostumado, né? Tanto que aqui a gente tem o Guy Gardner, tem a Fogo, tem esse personagem aqui que eu confesso que eu não sei o nome dele, eu não lembro. É esse aqui. E, bom, enfim, desculpa pessoal se estiverem escutando barulho aqui que tá meio caótico no apartamento, sem contar que tá tendo um vento muito forte aqui na minha cidade esse dia, então, enfim, talvez tenham barulhos até exteriores aqui, mas espero que não pegue tanto no áudio. Mas de qualquer forma, cara, você vai vendo aqui, tem até o Besouro Azul, coitado do Besouro Azul, né? Simplesmente um humano com algumas tecnologias. E eu acho que, cara, ela é muito bem escrita porque ao mesmo tempo que você vai vendo esses heróis falhando, tem essa família que vai sendo desenvolvido, tipo, o drama deles e mostrando que, cara, consequências da destruição de tudo isso, né? E por fim a gente finalmente chega com o Superman. E aí ele começa já apanhando aqui, como vocês podem ver, né? Mostrando que, apesar de tudo, o cara é realmente forte, né? E aí que eu acho interessante, que conforme eles vão brigando, ele vai brigando com o Superman, a roupa dele vai se quebrando, mostrando que o Superman também é forte, né? E ao mesmo tempo, cara, é, é até difícil assim de falar porque o quadrinho é muito isso, assim, é briga atrás de briga, destruição, destruição. Só que falando assim parece algo ruim, mas é tão bem feito que realmente não incomoda, sabe? Tipo, você vai ficando instigado pra ler, você quer saber como que isso vai terminar, né? Apesar do nome a gente sabe como termina, mas é muito legal de ver e, enfim, é muito bem escrito, assim, sabe? É realmente épico o que eles tentam fazer aqui. É interessante que a partir é, da metade, mais ou menos, do quadrinho, né? Eu não sei que edição que é essa aqui, não sei dizer. Mas ele vai começar uma contagem regressiva. A partir do... Faltando 4 números para acabar, ele começa uma contagem regressiva nos quadros. Então, nessa edição, todas as páginas vão ter 4 quadros. Todas elas. Tipo, uns quadros menores, outros maiores, mas todas elas são 4 quadros, olha isso. Isso é muito legal. E aí vai passando, daí a outra edição vão ser 3, que dá pra ver aqui. Depois a gente vai pra 2, né? Com eles brigando na cidade e tal, e mais uma vez mostrando que o Apocalipse é imparável e que ele começa a machucar o Superman, que o Superman vai ficando cansado. Isso é uma coisa interessante. O que dá a entender, assim, é que o Apocalipse está exigindo tanto do Superman que ele não está conseguindo, tipo, se regenerar, sabe? E aí, com isso, que o Apocalipse vai ganhando dele. E, cara, aí a gente chega na última edição, que a última edição é um pega pra capar foda, tá? E aí é só splash page, cara. É um quadro por página. Isso aqui é muito foda, cara. É muito foda mesmo. É até difícil de falar, assim, porque... E tipo assim, é um negócio que tem muito ritmo, sabe? Cara, eu acho que se você quiser, você consegue ler numa sentada só, assim, porque também não tem tantos diálogos, né? E mais a porradaria é muito bem feita. Pô, e é um negócio assim que realmente, cara, era pra ser um evento, assim, porque olha isso,
é soco que quebra vitrine e tal, é um negócio muito massa. Inclusive, eu tô jogando aquele jogo da Morte e o Retorno do Superman, né, que é um beaten up que saiu pro Super Nintendo. Cara, muito divertido e até legal relembrar um pouquinho do que é essa história, principalmente nas primeiras duas fases que você joga com o Superman, né? Então eu tô gostando bastante. E enfim, né? Então vai tudo levando até o último quadro aqui. Cara, eu vou mostrar pra vocês porque, querendo ou não, é o nome do quadrinho, né? Todo mundo sabe que o Superman morreu. E mais esse quadro aqui é bem impactante, né? Com a capa dele formando uma bandeira, enfim. Então, porra, esse quadrinho é muito bom, assim, eu realmente indico ele demais. Talvez eu não indique essa edição da Eagle Moss, porque ela só tem realmente a morte do Superman. Eu até queria ler o. Não o retorno dele, né? Mas, tipo, aqui compilado. Mas acho que seria interessante ter o funeral para um amigo, né? Todo mundo fala que é uma história muito boa e infelizmente não tá aqui, né? Aqui realmente é a morte, acabou, é isso. Até tem alguns extras que são bacaninhas aqui, mostrando do que saiu na época, junto com o quadrinho e tal, que eu achei bacana. Eu tenho uma crítica bem grande a essa edição da Eagle Moss, que eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas parece que os arquivos que eles usaram, em algumas páginas não tá focado, sabe? Então, que nem nessa daqui, ó, eu não sei explicar, mas sei lá, parece que tá desfocado, sabe? Essa é a minha única crítica a esse quadrinho aqui da Eagle Moss, né? Mas de resto, a tradução, pelo que eu lembro, tava bem boa e tal. Eu acho engraçado, né? Eu acho que é a Fogo aqui. A Fogo parece a Jean Grey, né, nesse quadrinho. Mas enfim. Cara, assim, eu sei que eu não falei tanto sobre a história, mas é porque realmente eu acho que é pra ser um evento épico e é pra ser porrada atrás de porrada atrás de porrada. Então se eu ficar falando, porque aconteceu isso, o Apocalipse fez aquilo, vai ficar um vídeo longo e chato. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu recomendo demais isso aqui, principalmente se você gosta do personagem. Cara, isso aqui vai ser um prato cheio pra você. É uma parte uma história do Superman que eu acho que todo fã do herói tem que ler, sabe? É isso e o retorno também, né? Eu quero muito, assim, espero que a Panini relance aquele ônibus, quero pegar, quero trazer pra vocês review, né? Acho que eu não vou pegar as edições da Eagle Moss, eu queria algo bem, realmente mais completo. Se eu não me engano, nas edições da Eagle Moss não tem o funeral para um amigo, vai direto pro retorno e eu queria muito ler o funeral também, né? Mas fica a minha recomendação, esse quadrinho aqui é muito bom, né? Rapidinho de ler. E, cara, se mantém até hoje, sabe? A ação é muito bem feita, é realmente um momento épico. E de história extra a gente tem Superman 21, que basicamente vai abordar uma morte do Superman, né? Aquela coisinha de tipo, parece que ele morreu, mas no final da história ele acaba voltando de um jeito meio milagroso, assim. Mas é interessantezinha de ler, assim. Confesso que essa é mais fraquinha, mas sempre divertido relembrar alguma coisa mais antiga nessas edições da Eagle Moss, né? Mas então é isso, pessoal. Fica a minha recomendação. Deixe nos comentários se você já leu. Deixe nos comentários se você lembra sobre a origem do Apocalipse, que eu realmente não tô lembrando de cabeça agora. Eu sei que acho que até nas edições da Eagle Moss tem aquele Apocalipse Revanche, que acho que explica um pouco mais da origem dele, enfim. Mas, cara, o que tá aqui eu já acho que é bem suficiente pra você entender que o personagem é foda e que ele é criado pra destruir o Superman, tá tudo certo, sabe? Ele não precisa ter grandes aprofundamentos, né? Ele serve a seu propósito, digamos assim. Mas é isso, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like aí se gostou do vídeo. Valeu, até a próxima aí. Fui!